Um alerta do Ministério da Saúde, isso mesmo, um alerta para o Nordeste, além também dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, que podem ter surtos de dengue a partir do mês de março. E é agora que a gente vai falar com o repórter Luiz Vitor Melo, que traz detalhes exatamente deste alerta, inclusive como a Secretaria de Saúde de Alagoas recebeu este alerta e qual é a necessidade da gente reforçar tudo aquilo que a gente já falou, de evitar a proliferação, a reprodução do mosquito Aedes aegypti, porque só com a gente interrompendo essa reprodução do mosquito, a gente pode não ter esse surto de dengue. Não é isso, Luiz Vitor Melo? Boa noite. E o alerta foi dado pelo Ministério da Saúde por conta do histórico também dos casos e que normalmente no verão aumenta esse número de reprodução do mosquito. Não é isso? Boa noite. Boa noite, Edson Moura. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Alagoas. Perfeito. Além dos 9 estados do Nordeste, os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro estão sob o risco de ter o surto da dengue a partir de março deste ano. Essa previsão é do Ministério da Saúde, como você informou, e foi a partir da análise dos casos de dengue registrados no Brasil. Aqui ao meu lado está o supervisor de endemias da Secretaria de Estado da Saúde, Paulo Protásio, que vai trazer todas as informações, todos os esclarecimentos. Boa noite, Paulo. Como a CESAL recebeu essa análise feita pelo Ministério da Saúde e como o Ministério da Saúde chegou até essa previsão? Boa noite. Assim como o Ministério da Saúde monitora as notificações de casos dessas arboviroses no país, também é uma das nossas missões institucionais, o monitoramento junto aos 102 municípios alagoanos dos dados produzidos pelas equipes municipais de saúde, desses indicadores que remontam à ocorrência dessas arboviroses, podendo ser a dengue, a zika e a chikungunya. Então, semanalmente nós monitoramos esses indicadores, da incidência e também o indicador da infestação do Aedes aegypti, a ocorrência, para que junto aos municípios intensifiquemos, potencializemos as ações para o combate ao inseto vetor. Qual a explicação para esse alerta de surto da dengue ser a partir apenas do mês de março? A ocorrência no ano de 2019 e o aumento exacerbado do vírus dengue no Sudeste, mais de 1,5 milhão de notificações, e o Sudeste e o Centro-Oeste foram os campeoníssimos nisso. E aí o Nordeste teve as suas notificações, mesmo que o estado de Alagoas teve uma elevação, mas se compararmos a série histórica dentro de uma certa, do que nós podíamos esperar, se o vírus começa a vir para os estados nordestinos, um vírus que possa encontrar uma grande população susceptível, que não tem a imunidade nesse vírus, com os nossos altos índices de infestação no Nordeste, nas nossas cidades, com as temperaturas que nós temos e a ocorrência das chuvas, principalmente para nós aqui no estado de Alagoas, dessa nossa quadra chuvosa, fevereiro, março, abril, indo até junho, então esses fatores todos juntos possibilitam sim o aumento exacerbado das notificações, podendo causar o que nós chamamos de surto e epidemias. Lembrando que nesses momentos de surto e epidemias tem um impacto muito grande na assistência, no acolhimento, porque além das nossas rotinas, a busca por parte da população aos serviços de saúde, isso sobrecarrega os profissionais. Também, um outro fator agravante é que em relação à dengue, nós podemos, com o aumento, termos a ocorrência das formas graves. Isso também pode aumentar pessoas que vão a óbito. Em relação ao Zika, pensemos nas gestantes e na má formação dos fetos. A exemplo, a microcefalia. Pensemos também no vírus chikungunya, que tem um impacto muito importante na qualidade de vida das pessoas. E dizemos, inclusive, nesse momento, para a sociedade alagoana. Nós chamamos essas doenças de arboviroses. São vírus que são transmitidos por mosquitos. E um em especial, o Aedes aegypti. E esse inseto, esse mosquito, está dentro das nossas casas, nos depósitos de água que nós acumulamos, de uso doméstico. Então, cada um cidadão alagoano e cidadã tem a responsabilidade, o compromisso de comprometer-se a todos os dias, em todos os momentos, observarem
os seus quintais, os seus locais de trabalho, os seus domicílios, onde possa haver a reprodução desses mosquitos. E ao fazermos as ações proativas, diminuindo a proliferação desses mosquitos, nós evitaremos sim, alagoanos, os surtos e as epidemias e as sequelas dessas arboviroses urbanas que ocorrem no Brasil nesse momento. Quais as medidas preventivas que serão adotadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas para esse período? Nós temos nos 102 municípios alagoanos implementados os programas municipais, que já são uma rotina anual do controle, das visitas dos agentes de saúde, dos agentes de controle de endemias. E a missão institucional da Secretaria de Estado é o monitoramento, é a cooperação, é o aperfeiçoamento das práticas no manejo clínico, né, dentro da assistência, bem como nas operações de campo. Então, cada ente tem as suas atribuições para o fortalecimento das ações de combate ao Aedes aegypti, né, a mobilização social. Então, esse é um problema complexo, exige ações intersetoriais de todos os setores da sociedade, inclusive, em especial, de cada família, de cada cidadão, reitero, e cada cidadã alagoano. Então, reforçando, reiterando, quais as orientações simples, básicas que o pessoal que nos acompanha pode adotar na sua casa, no seu trabalho, para prevenir? Nos nossos quintais, vamos lá, depósitos inservíveis, plásticos, tal, que possam vir acumular água durante o período de chuva. Ali é um criadouro. Calhas. As calhas são também locais importantes. Em determinados locais dos nossos bairros, em determinadas cidades, os pneus a céu aberto tornam-se criadouros. E em todo o conjunto dos municípios, como nós temos a intermitência, né, da água, então nós precisamos estocar. E aí, alagoanos, se precisamos estocar água, vamos acondicionar corretamente, em especial no tamponamento. Retira a água, tampona. Tamponando corretamente, vai evitar a introdução da fêmea do Aedes aegypti buscando a desova. Sendo assim, com essas medidas proativas, nós reduziremos a população desses mosquitos, consequentemente, essas doenças e as mazelas que elas podem acarretar para todo o conjunto da sociedade. Muito obrigado, Paulo Protásio, e, portanto, os esclarecimentos do supervisor de endemias da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas. Edson Moura, eu volto com você no estúdio. Luiz, foi bem explicativo o que o Paulo falou em relação aos cuidados que a gente pode ter e deve ter em casa. Só queria que você tirasse a dúvida com ele, se confirmar realmente que nesse período de verão a reprodução é mais rápida do mosquito e qual é esse processo de reprodução. Ou seja, a partir de quanto tempo com a água parada o mosquito pode evoluir de larva até ficar na idade adulta e começar a possivelmente passar realmente essas doenças. Qual é o prazo de nascimento até que ele possa correr esse risco realmente dentro de casa? Perfeito. Vou repassar a tua pergunta para o Paulo Protásio. O nosso apresentador Edson Moura tem uma pergunta no estúdio, que é a seguinte. Ele pergunta se nesse período, de março em diante, o vírus, a bactéria da dengue, se prolifera mais rápido. Se nesse período se prolifera mais rápido, a proliferação é mais rápida e também o prazo que ele leva para se proliferar. Os arbovírus, né, em especial o vírus dengue, zika, chikungunya, e esses momentos, com essas altas temperaturas, ocorre uma maior disseminação. Então, junto com eles, também nesses momentos, a reprodução, a proliferação do Aedes aegypti. Então, nós temos essas temperaturas, tá? As temperaturas, a reprodução do Aedes aegypti, a circulação dos vírus, os vírus que vão ser absorvidos pelas fêmeas do Aedes aegypti ao picarem uma pessoa no período de viremia. Então, esses vírus ficarão no organismo desse inseto até ele morrer. Então a fêmea vai ficar disseminando o vírus até a morte dela, que pode durar 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias. Então, o alto número de fêmeas de Aedes aegypti buscando a alimentação sanguínea em uma população que está em um processo de viremia, que leva em média 4 ou 5 dias, que é o período febril, onde os vírus estão na corrente sanguínea. Então, uma enorme quantidade de fêmeas de Aedes aegypti infectando-se,
passa um período de incubação e, posteriormente, por toda a vida da fêmea do Aedes aegypti, a quem ela inocular o vírus e estiver susceptível, ocorrerá as manifestações sintomáticas de uma dessas arboviroses. Lembrando, são 4 vírus dengue, um Zika e um do chikungunya. Então nós temos ainda no Brasil a possibilidade de muito sofrimento, infelizmente, dor e morte, porque nós temos 6 vírus circulando nesse país. Muito obrigado mais uma vez ao Paulo Protásio, supervisor de endemias da CESAL. Mais algum questionamento aí do estúdio, Edson Moura? Perfeito, Luiz Vitor. É importante essa informação que ele passa, né? Porque a partir daí o nosso cuidado e a nossa responsabilidade em casa de verificar todo dia, ou de repente você não verificou faz tempo, de repente não foi no quintal, não vê como é que está a situação lá. Ah, mas eu não tenho planta com água. Beleza, ótimo, isso já é um ponto positivo. Mas como é que está lá o quintal, os recipientes que estão lá naquela região? De repente você esquece e começa a acumular água. Pode não ser nem a água da chuva, de repente alguém lava alguma coisa, agua alguma planta e de repente a água fica acumulada ali. E é importante ter esse cuidado para que não haja a reprodução, porque a reprodução é bem rápida, como ele falou, e a fêmea que passa esse vírus vai continuar passando enquanto for viva, né? Então, é muito cuidado aí para todos nós. Obrigado, Luizito, pela sua informação. Obrigado também ao Paulo pelos esclarecimentos.